Olá, boa noite. A solidariedade para amenizar o sofrimento. Capixabas se unem para levar esperança, roupas e alimentos para quem perdeu tudo durante a enchente provocada pela chuva no sul do estado. Quase 3.000 pessoas estão fora de casa. Igrejas e escolas são utilizadas para abrigar quem não tem mais um lar. E tem ainda a previsão de chuva forte. Por isso a gente vai direto para a sede do Corpo de Bombeiros, onde está o nosso repórter Vitor Zucolotti e traz essas informações neste momento. Vitor, boa noite. Essa chuva está prevista para chegar ainda hoje? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o TN2. Tá sim, Isabela. A expectativa é que essa chuva dure aí de quarta até pelo menos sexta-feira. O alerta que já foi emitido já, a expectativa é que chuva normalmente o que é esperado para 2 meses nesses 3 dias. Uma situação bem complicada e principalmente na região da Grande Vitória e também na região sul, que passou por essa situação na última sexta-feira. Por falar em região sul, até o momento, 2.927 pessoas estão fora de suas casas na região sul. Esse número aumentou porque agora o Corpo de Bombeiros, depois de fazer todo o trabalho de resgate, está começando a contabilizar os desabrigados e desalojados no município de Iconha, que inclusive conta com mais de 520 pessoas abrigadas na Igreja Católica da cidade. Hoje cedo, a nossa equipe teve lá e encontrou histórias de quem tenta encontrar forças para recomeçar, que a gente vai conferir agora na reportagem. O colorido deu lugar à mancha da lama e da água. Há 5 dias, muita coisa mudou em Iconha. Os moradores lutam para retomar a vida de antes, tentam resgatar o pouco que sobrou em meio a tanta sujeira. A lama invadiu casas e ainda toma conta das ruas. Quem não foi atingido abriu as portas aos vizinhos. O meu sogro e minha sogra, eles pensam muito nas pessoas, eles têm um coração muito bom. Então a gente estava reparando como a chuva foi destruindo tudo e daqui a pouco eles chegaram aí, precisando de um abrigo, e foi onde que minha sogra e meu sogro falaram, não, deixa eles ficarem aqui até essa situação acalmar, entendeu? Porque eles não têm para onde ir. Se a gente pudesse hoje também, da mesma forma que a gente acolheu eles, a gente poderia acolher outras pessoas também. Essa igreja recebe dezenas de famílias. Aqui se divide o espaço para dormir, comer e buscar forças para viver os próximos dias. Estava com água na cintura já. Nós pulamos um muro, aí foi aí que eu caí, se machuquei e viemos para cá. E não tem mais nada, geladeira, fogão, não tem nada mais. Em meio ao caos, voluntários se unem em uma força-tarefa para separar as doações que chegam. Solidariedade e fé que tem sustentado a cidade. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, que se manteve intacta enquanto quase toda a cidade era arrastada pela correnteza, ganhou o mundo e chegou ao Vaticano, na Itália. Eu, quando vim aqui ver o estrago de perto, abri a janela, porque a porta nem abria do meu quarto, porque a cama aqui desse cômodo estava em cima da porta. Que eu olhei da janela, minha nora falou, dá uma olhada, vê, olha o que nós estamos vendo. E era Nossa Senhora, o móvel dela estava no mesmo lugar. Como os acessos aos distritos ainda estão comprometidos, muitas comunidades estão isoladas. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem já trabalham na liberação de estradas e reparos de pontes atingidas. O problema é que cada caso é um caso diferente. Tem ponte que só o tabuleiro foi embora, tem ponte que foi o tabuleiro e o apoio, tem ponte que saiu do seu eixo, que se deslocou. Então, assim, nós estamos levantando exatamente isso. Um dia após a Defesa Civil Nacional afirmar que não havia necessidade da presença do Exército na região, a Prefeitura de Iconha enviou um ofício ao governo do estado solicitando apoio da corporação em caráter de urgência. A Defesa Civil Nacional já atua em cidades do sul do Espírito Santo, além de equipes do Ministério da Saúde. Uma equipe então já se deslocou para cá, em apoio à Secretaria Estadual de Saúde, de 3 pessoas, está nesse momento fazendo levantamento e avaliações e também com 3 kits de medicamentos que serão encaminhados para cá. Mesmo marcada pela tragédia, a cidade tenta se reerguer. Pois é, gente, com relação à questão do Exército, o Corpo de Bombeiros acionou hoje o Exército. Segundo a corporação, os soldados, cerca de 100 soldados mais ou menos, já estão à disposição do Corpo de Bombeiros, que pode acioná-los a qualquer momento para o trabalho, principalmente de resgate de pessoas ilhadas, isoladas, principalmente agora com relação a esse alerta. Além do Exército, há também 200 homens do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e do Rio de Janeiro
também de prontidão para ajudar o Espírito Santo, e mais de 50 máquinas foram disponibilizadas pelo governo do estado para ajudar a limpeza dos municípios principais ali que foram atingidos pela última chuva na sexta-feira na região sul, que infelizmente, Isabela, de hoje até sexta-feira também deve voltar a ser atingida a região sul com essa chuva forte que deve cair aqui no Espírito Santo, infelizmente. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Vamos torcer, né, para que não faça tanto estrago. Olha, um dos momentos que mais chamou a atenção dos capixabas nessa cobertura da TV Tribuna, na enchente ali do sul do estado, foi destaque internacional. Vejam aqui comigo, olha só. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, que ficou intacta após a água invadir uma casa, foi notícia no site do Vaticano. A fé da família Figueira Pinto de Iconha, que guarda a imagem da santa de geração em geração, comoveu a todos, né? Até o terço que estava pendurado na Nossa Senhora e os anjinhos, que ficaram de pé na mesa frágil, chamaram a atenção. Um momento de fortalecimento da espiritualidade. Para a família, um milagre, né? Uma prova de que Deus está com os moradores e que a fé que sustenta os fiéis está aí também em dias difíceis. Foi muito bonito mesmo. Olha, muitas instituições estão abrindo as portas e incentivando as doações para as vítimas da enchente. Um trabalho voluntário que leva esperança para quem precisa nesse momento. As doações chegam e o trabalho começa. Os voluntários separam as roupas, embalam os produtos e selecionam o que vai ser enviado. Aqui eles estão fazendo a triagem, através da triagem pegar o melhor, que é o quê? Uma roupa que realmente tenha condições de uso, como cama, mesa, como cozinha e como também mesmo roupa para se vestir. São essas doações que levam força e ânimo para os moradores de Alfredo Chaves, Iconha, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Só deste ponto de coleta na Prefeitura de Vitória já saíram 2 caminhões de mantimentos. Mas o principal, água potável, produto de limpeza e produto de higiene. Produto de higiene, ele engloba desde absorvente, gente. Lá a mercearia não funciona, o supermercado não funciona. Então, se puderem nos ajudar, que nos ajude. Possivelmente esses foram os 5 dias mais tristes da história dessas cidades. Mas o futuro dessas pessoas que dentro de minutos perderam tudo conta agora com a solidariedade de milhares de capixabas. Diversos órgãos estão recebendo doações. E essa corrente do bem vem ganhando novos membros. As polícias militar e rodoviária federal também estão na corrente. Hoje pela manhã eles enviaram toneladas de alimentos. O Conselho Regional de Medicina também começou a receber mantimentos e ainda vai fazer campanha de doação na região de Bento Ferreira, em Vitória. A função social é essa, né? Isso aqui é a própria essência do viver em comunidade. Então eu acho que a gente tem que, numa hora dessa, assim, tomar atitude no sentido de resguardar a integridade física, moral, às vezes, inclusive, material das outras pessoas. Tudo aquilo que se foi na enchente não pode mais voltar. Mas aos poucos o futuro parece ser possível mais uma vez. Já são 16 toneladas de doações que chegam para eles em forma de esperança. Olha, as doações podem ser feitas na Prefeitura de Vitória, de 8 da manhã às 8 da noite até essa sexta-feira, e no Conselho Regional de Medicina, em horário comercial, de segunda a sexta. Serviços oferecidos pelo Detran, que podem custar até R$ 220, vão ser oferecidos de graça para as vítimas da chuva no sul do estado. O objetivo é ajudar quem perdeu tudo. Segunda via de CNH, reposição de placa, remarcação da prova de habilitação. Serviços pagos que serão oferecidos de graça para as vítimas da enchente no sul do estado. Os documentos poderão ser emitidos pelo Detran com a isenção das taxas. As pessoas que perderam a habilitação, né, vão poder tirar a segunda via sem pagar a taxa. Perderam o documento do veículo também vão poder tirar a segunda via sem a taxa. Quem teve o veículo totalmente perdido vai poder fazer a baixa do registro sem pagar a taxa. E quem tinha prova de trânsito marcado, mesmo que em outro município, e não pôde comparecer, vai poder também remarcar sem pagar a taxa. Economia que pode ajudar bastante no momento de tanto prejuízo. Por exemplo, o valor pago para emitir a segunda via de CNH é de R$ 192,96. Para emitir o certificado de registro, a taxa é de R$ 228,05. Emitir documento com a nova placa, R$ 34,22. Como o Detran em Iconha também foi atingido pela enchente,
A orientação é que os moradores busquem atendimento em cidades vizinhas. No caso de Iconha, é só procurar a unidade que achar mais próxima. Nós temos unidades vizinhas ali em Rio Novo do Sul, em Guarapari, em Anchieta, em Cachoeiro. Enfim, as pessoas podem procurar qualquer uma de nossas unidades para receber o atendimento. Muitos moradores das regiões afetadas pelas chuvas perderam tudo, inclusive os documentos. Nestes casos, a orientação é que se procure a delegacia de polícia civil mais próxima para registro do boletim de ocorrência. Para fazer esses serviços, nós precisamos minimamente saber se a pessoa que está nos procurando é realmente a pessoa do documento ou a proprietária do veículo. Então é importante que a pessoa que não tenha documento nenhum procure a delegacia de polícia para fazer uma ocorrência, né? Para termos condições mínimas de identificação dessas pessoas. A isenção da taxa, a princípio, vale até quando durar o decreto de calamidade pública nas cidades atingidas. A seguir, a gente fala da violência na Grande Vitória. 4 pessoas morreram durante um ataque de traficantes na Serra. Agora, imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto. A gente volta bem rapidinho. 3 suspeitos de terem promovido uma verdadeira noite de terror em Jardim Tropical, na Serra, foram presos. 4 pessoas morreram e uma foi vítima de bala perdida. O vídeo mostra o momento do ataque. Renan Cleiton Gonçalves da Silva, de 21 anos, foi o primeiro a ser morto. O corpo dele foi encontrado num lixão. O carro onde os suspeitos estavam ficou com várias marcas de tiros. O confronto foi entre policiais e criminosos que seriam de Planalto Serrano. 6 suspeitos estavam no carro. Eles teriam ido a Jardim Tropical para atacar traficantes rivais. 2 morreram e 1 foi internado. Os suspeitos estavam com armamento com alto poder de destruição. Testemunhas disseram que a disputa pelo tráfico de drogas entre este grupo de Planalto Serrano e Jardim Tropical ocorre há mais de 10 anos. Isto porque um dos suspeitos, que era de Jardim Tropical, foi expulso e agora tenta retomar o controle do tráfico na região. Ainda na madrugada desta quarta-feira, um rapaz foi baleado na perna quando ia para o trabalho. Ele foi socorrido para um hospital particular. Às 6 da manhã, Wilson Couto do Nascimento, de 51 anos, foi morto dentro de casa. O montador de estrutura metálica morava sozinho. A suspeita é que ele teria passado informações sobre o tráfico a rivais. Os confrontos na região tiveram início na última segunda-feira, após a morte do líder do tráfico, conhecido como Romário. 2 suspeitos de 19 e 27 anos serão encaminhados ao presídio. O terceiro suspeito, de 25 anos, está internado sob escolta policial e também será levado ao presídio assim que tiver alta. Os 3 foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificada. Proprietários de prédios abandonados estão sendo notificados em Vitória. Quase metade dos imóveis fica no centro da capital. Trincas, rachaduras, marquises e paredes com revestimento solto e cheias de infiltrações. A situação de muitos prédios de Vitória é exatamente esta. O risco fica para os moradores e para quem passa perto desses imóveis. Eu tenho medo de passar debaixo dos prédios antigos, realmente faz medo. O tipo de arquitetura é portuguesa, é de estilo europeu, tinha que ser mais bem cuidados para atrair público, inclusive o turismo. É necessário haver um cuidado e um olhar atencioso não só dos moradores como também da prefeitura em relação a isso, acho que é importante. Nos últimos anos, a prefeitura de Vitória fez mais de 700 notificações em prédios que apresentavam algum problema. A responsabilidade pela manutenção dos imóveis é do proprietário. O município ele vem compelir o proprietário para que ele providencie essa manutenção e a correção dessas anomalias que são verificadas. Ao todo, foram 773 notificações nos últimos 7 anos, 40% delas aqui no centro de Vitória. As regiões da Praia do Canto e de Maruípe também receberam muitos alertas. Tudo isso para evitar novos desabamentos, como aconteceu aqui no último dia 15. O vídeo mostra o momento exato que o prédio vem ao chão. 5h53 da manhã. O imóvel estava fechado há 8 anos. O secretário de Desenvolvimento destaca que a manutenção é de responsabilidade do dono do prédio,
mas que em casos extremos a prefeitura pode fazer o serviço e cobrar até 2 vezes mais do proprietário. O proprietário ele deve providenciar, então, a correção do problema e apresentar ao município um laudo técnico que ateste as perfeitas condições de segurança ou salubridade ou estabilidade da edificação, dependendo da anomalia que foi encontrada. Caso ele não adote as providências que foram indicadas pela fiscalização, ele está sujeito a multa. Inclusive, o município, em situações graves, pode fazer os serviços que são necessários para a contenção do risco e cobrar em dobro o valor que foi gasto do proprietário. Para amenizar o risco, o ideal é fazer reparos regulares e, claro, com profissionais especializados. Os prédios são muito antigos, alguns já foram até tombados. Precisaria de que, junto com os donos dos prédios, apesar de alguns serem públicos, se uma coisa acontece com alguém que está andando na rua, o principal responsável passa a ser os dois, porque não é só o morador. No retorno do TN, a gente fala da previsão do tempo, expectativa de chuva forte para o estado ainda hoje. Agora imagens ao vivo do trânsito para você na Reta da Penha. A gente volta rapidinho. Voltamos a falar de chuva. Será que essa tempestade prevista para o estado chega ainda hoje? Vamos ver na previsão. A situação de alerta emitido pelos Centros de Monitoramento do Clima continua. A formação de chuva pode ocasionar enxurradas, alagamentos e risco de deslizamento de terra em áreas com grandes acumulados. Ainda de acordo com a meteorologia, está previsto a formação de um ciclone em alto mar na noite desta quinta-feira. O fenômeno atrai a umidade e favorece o aumento de chuvas. A expectativa, então, é que a partir de amanhã até o próximo sábado ocorra chuva volumosa e contínua em todas as regiões do estado. A partir de amanhã, com o estabelecimento do canal de umidade sobre o estado, a gente vai ter um aumento de nuvens. Porém, as chuvas elas deverão ser mais contínuas. Em razão das chuvas serem mais contínuas, ora chuva um pouco mais fraca, ora chuva um pouco mais forte, ao final do dia a gente pode ter muita chuva acumulada. Essa situação ela pode ser um pouco potencializada justamente pela formação do ciclone tropical que a gente está observando que vai ocorrer no final do dia na costa do Espírito Santo. Ele deve provocar aí um aumento na instabilidade no momento da sua formação, com a ocorrência do aumento da velocidade dos ventos na região costeira, mas depois, quando ele se afastar para o oceano, ele apenas vai organizar a umidade para poder deixar o tempo mais chuvoso no Espírito Santo. Por essa razão, para os próximos dias, a gente tem a tendência de chuvas um pouco mais frequentes, um pouco mais contínuas. Bom, a gente fica por aqui, desejamos uma excelente noite para você, obrigada pela companhia e até amanhã.